todos. Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui firme e forte no nosso workshop Ergonomizando em Projetos. Espero que todos estejam muito bem. Bom, a live anterior eu falei que não ia ficar gravada, mas eu decidi, gravada não, ficar disponível no Instagram e eu deixei. Ela vai ficar disponível até amanhã, por volta aí de meio-dia, para que quem não acompanhou possa acompanhar, possa ver. E lembrando também que amanhã nossa live não será por aqui, será por YouTube. Olá, Janine, tudo bom? Seja bem-vinda à nossa live de hoje. Bom, então só para esclarecer, nosso workshop hoje é o terceiro dia. Quem não acompanhou até o presente momento, amanhã haverá uma live no YouTube, tá bom? Eu vou deixar depois o endereço direitinho por aqui. E aí amanhã eu quero ver vocês lá. A gente vai fazer um resumão e vai ter coisa nova lá pra gente falar também, tá bom? E com relação à mentoria, alguns me passaram me perguntando aí via direct. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Tudo bem? Bom, então vamos lá, né? Eu quero honrar o tempo de vocês aqui. As pessoas vão chegando aos pouquinhos, depois verão as gravações também. Eu quero compartilhar um pouco com vocês hoje. Nós vamos falar dos segredos para criar projetos ergonômicos e seguros, mesmo não sendo especialista na área. Então hoje eu vou falar alguns segredinhos mais no final da nossa aula de hoje. Mas eu quero, antes disso, compartilhar algumas coisas aqui com vocês. De vez em quando eu vou olhar para cá, porque eu tenho um roteiro para eu não me perder. Então, eu fico de vez em quando dando uma olhadinha para cá. Mas antes de a gente falar sobre esse assunto, os segredos, eu queria que vocês entendessem a importância que esse workshop tem para mim, a importância que a mentoria tem para mim também. Então, eu quero contar um pouquinho dessa história aqui para vocês entenderem qual é o propósito por trás desse workshop e o propósito por trás dessa mentoria que eu tenho oferecido, que eu tenho conversado com vocês, tenho falado há algum tempo com vocês. O que acontece? Como é que começou esse processo aí do envolvimento com a segurança, com a ergonomia? Há um bom tempo atrás, né? Não preciso falar exatamente quanto tempo, mas vocês vão percebendo aqui. Eu tive um pouco de dificuldade, né? Eu fazia edificações na área que hoje é chamada de construção civil, o técnico em edificações, e eu tive um pouco de dificuldade na época, né? Eu era bem novinha, tive dificuldade de entrar no mercado de trabalho. E aí foi quando me falaram do curso de segurança do trabalho, curso técnico de segurança do trabalho, e me falaram que era uma boa oportunidade. Na época, a construção civil, há uns bons anos atrás, não estava da mesma forma como a gente vê esse boom hoje. Então, eu fiz meu estágio e tudo na construção civil não, fiz estágio referente ao técnico de construção, né, técnico de edificações, porém não tinha como trabalhar, né? E aí teve essa oportunidade na parte de segurança do trabalho. E aí eu comecei realmente como técnica, ingressei no mercado de trabalho. E foi uma área que eu realmente me apaixonei, gostei muito de lidar com pessoas. Para mim foi uma experiência maravilhosa, o contato que eu tinha com as pessoas. E aí o que aconteceu nesse processo todo? Eu sempre tinha comigo de um dia voltar a mexer, a trabalhar mesmo na parte de construção, na parte de projetos, que na edificações a gente faz, projetinhos também. Mas eu continuei na minha área de segurança do trabalho e era uma área que eu sempre gostei muito de trabalhar. Então, para mim, tranquilo. Só que como técnica também de segurança, eu comecei a ter contatos, né? Eu comecei na parte de consultoria, meu primeiro emprego foi como consultora, já logo de cara, né? Tive várias oportunidades, conheci vários ramos de atividade, conheci empresas de ramos diversos, então desde cinema, área industrial, eu visitava bastante. E ali já foi me chamando a atenção essa questão dos ambientes de trabalho. Então, eu decidi... Olá, André, tudo bom? Tudo jóia? Seja bem-vindo, André. Boa noite, seja bem-vindo. Bom, nesse processo, o que aconteceu? Eu fiquei mesmo na dúvida se lá na frente eu ia continuar na área de segurança ou ia voltar para a construção civil, mas eu tinha no meu coração que eu ia voltar para a área um dia e ia trabalhar de novo com projetos. Só que aí aconteceu algumas coisas curiosas nesse período.
eu como técnica de segurança, eu vivenciava situações que era eu que tinha que intermediar as melhorias nos ambientes de trabalho. E eu ficava um pouco chateada com algumas situações por questões, às vezes, de investimento. Eu via muitos funcionários reclamando com essa situação das áreas de trabalho, ambientes administrativos, eles às vezes não investiam tanto no ambiente administrativo, investiam mais no operacional, por ser um pouco mais visado. Enfim, esse tipo de situação me deixava bem chateada e era eu que tinha que intermediar e mesmo assim incentivar a produtividade das pessoas, intermediar junto ao empregador também, dizer que tudo ia ficar bem, que aos poucos a gente ia conseguindo, enfim. O fato é que me incomodava bastante essa situação. E aí, nesse processo, como eu sabia que um dia eu ia voltar, eu comecei a fazer arquitetura e urbanismo nesse período que eu trabalhava como técnica de segurança. E durante 5 anos, trabalhando como técnica, e ao mesmo tempo estudando, né? Naquela correria que a gente já sabe que é trabalhar durante o dia e fazer faculdade à noite. Bom, e aí eu tive uma grande virada de chave, porque eu percebi como a arquitetura... Olá, Dilson, tudo bom? Tudo jóia? E eu percebi como que era importante o envolvimento da arquitetura nesse processo. Como que a arquitetura poderia melhorar os ambientes de trabalho juntamente com a segurança. Então, sempre tive esse pensamento de trabalhar a arquitetura para ambiente de trabalho, por conta das coisas que eu vivi. Então, eu sempre acreditei que a arquitetura poderia ajudar, sim, através da segurança, através da ergonomia também, e através do conforto no ambiente de trabalho, poderia auxiliar, sim, as pessoas serem melhores trabalhadores, mais produtivos e, enfim, olá. Então, isso aí eu tive essa virada de chave. E aí, eu sempre fiquei nessa dúvida. Continuo na área de segurança e aí eu ajudo as pessoas de uma forma, ou eu tento simplesmente trabalhar arquitetura envolvendo a segurança do trabalho e tornando também o ambiente das pessoas melhores. E aí eu fiquei durante muitos anos, gente, isso foram 10 anos nesse pensamento, né? Sabendo que eu tinha algo a fazer além do que eu já fazia e que eu poderia melhorar de alguma forma. Então, eu tive essa virada de chave, foi muito grande, assim, muito forte na minha monografia, onde eu peguei o ambiente que eu trabalhava ali e o que me incomodava bastante na época, espaços grandes com pouca gente e espaços pequenos com várias pessoas trabalhando de forma desconfortável. Então eu consegui fazer uma reestruturação e apresentar uma nova proposta para a empresa. Isso foi o meu trabalho de monografia. Então eu tive essa virada de chave, mesmo sabendo que era possível eu criar um modelo, um método para melhorar os ambientes através aí da arquitetura. E aí, com o tempo, nesses 10 anos, sabendo que um dia eu teria que fazer isso, eu teria que me movimentar com relação a isso, eu fui me especializando em engenharia de segurança do trabalho, e aí fiz especialista em ergonomia, depois fiz especialização em design de interiores, porque eu queria aprimorar esse método que eu já tinha feito. Até que um dia eu falei, não, eu preciso realmente seguir isso, eu preciso mostrar às pessoas como é importante, né, trabalhar as duas coisas, que a arquitetura, a ergonomia e segurança, elas devem andar juntas. Então, por que eu comecei a contar logo essa história, né? Algumas pessoas chegaram aí depois, eu comecei a falar por que da mentoria na área de ergonomia e segurança para projetos, ou seja, pensando nos ambientes de trabalho saudáveis. E por que da Arc Segura, né? Por que eu comecei a falar muito da arquitetura segura? E aqui nesse perfil eu falo muito dessa questão dos ambientes de trabalho, falo muito das melhorias, falo muito de obra também, que é para as pessoas, para alertar as pessoas. Então, é para dizer que realmente por trás desse trabalho, desse perfil da Arc Segura, do meu perfil aqui, desse projeto Arc Segura, que tem esse objetivo de levar essas informações para as pessoas, né? A princípio, arquitetos, engenheiros, design de interiores, mas empresários também, pessoas que se interessem pelo assunto, por melhorar os ambientes. Então, tem um propósito por trás de tudo isso. Isso eu gostaria muito que vocês soubessem dessa informação. Então, eu tive essa virada de chave que fez... Deixa eu ver aqui o que o André falou.
Eu utilizo muita ergonomia na criação dos meus projetos de design. Perfeito, André. A ergonomia está na vida, né? A gente fala muito de ambiente de trabalho, mas tudo que a gente faz hoje, tudo que a gente tem é pensado na ergonomia. Uma cadeira, por exemplo, é pensado nas medidas humanas, no conforto humano, certo? Então, é importante esse conceito de ergonomia. Ela está em tudo que a gente faz. E aí, quando a gente fala de ambiente de trabalho, é bem mais complicado, porque envolve várias pessoas, envolve normatizações, pode envolver multas para o cliente. Então, é bem mais complexo. Obrigada, André. Isso mesmo. Ele trabalha na área de design, né? Projeto de design. Então, ergonomia tem esse estudo. Obrigada por compartilhar, André. Então, por isso eu fiz essas especializações com o objetivo de melhorar aí os processos, o método que eu tinha criado e profissionalizar isso. E para que eu mesma utilizasse isso nos projetos, para que eu não esquecesse tudo que eu vivi. Então, eu trouxe esse método aí. Então, por trás disso tem toda uma história, um estudo, uma movimentação, uma especialização para que pudesse se tornar realmente realidade, tá bom? Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês também o que eu percebi durante esse estudo, né? Nesse período todo de trabalho que eu me especializei, né, aprimoramento aí do método, que é o método Astrid. O que eu percebi nessa situação toda? Eu tive que estudar ergonomia, engenharia de segurança e design para poder tirar a essência do que realmente era interessante para a área de arquitetura, né? E design de interiores. E aí, o que eu aprendi com tudo isso? Algumas coisas eu falei nesses 3 dias aqui, nesses 3 dias de workshop. Algumas coisas eu vou falar para vocês aqui agora. Primeira coisa que eu aprendi estudando nesse período de 10 anos. Somente utilizando livros, você nem sempre vai conseguir fazer ergonomia nos espaços. Porque as pessoas pensam muito, às vezes, nessa questão das medidas engessadas. Eu falei isso esses dias, falei isso ontem também. E ergonomia, a gente precisa saber uma série de coisas. Precisamos saber das pessoas, do ambiente. Então, simplesmente medidas padrão não vai resolver coisas que são específicas, ok? Então, às vezes, uma população, numa empresa, é interessante você ter ali medidas padrão. Olá, Leandro, tudo jóia? Tudo bom? Então, dentro do ambiente de trabalho, você pode ter pessoas com medidas padrão, mas você tem as pessoas que fogem um pouquinho. E aí, as medidas serão as mesmas, né? E qual o parâmetro que eu vou utilizar para isso? Então, não dá para a gente ficar utilizando somente medidas de livro, né? Outra coisa importante, apesar de obrigatória, pode ser o diferencial do profissional da área de projetos. É obrigatório nos ambientes de trabalho que haja lá cadeiras adequadas, mobiliários adequados, layout bom, iluminação adequada? Mas o profissional que pensa isso e sabe as bases, isso é um diferencial também. Então, eu vi que nesse período, né, esse aprendizado foi importante eu ter, né, que isso pode se tornar e é um diferencial realmente. Outra coisa que eu também comentei ontem, eu falei sobre unir a ergonomia juntamente com a beleza do ambiente. Muitos profissionais têm aquela ideia também, né, de um espaço belo e tem que ter, é importantíssimo, né? Porém, a ergonomia ela tem que estar junto. Então, ergonomia e design é importante que estejam juntos. E hoje tem um mercado que te permite criar ambientes ergonômicos e belos. Eu sempre falo isso. E o mercado, os fornecedores estão oferecendo muita coisa bacana. E se você tiver o parâmetro realmente de ergonomia, é possível que você possa transitar um pouco sobre isso e ter outras referências além do que a gente já vê no mercado, certo? Então, foi uma outra percepção que eu tive nesse período. Outra coisa, há várias soluções para resolver questões ergonômicas. A gente acha, às vezes, acha que realmente tem que ter muito gasto e não é só gasto, não é só mobiliário. Então, a gente precisa entender que há várias outras soluções. Muitas vezes você tentou uma solução, mas há outras que são possíveis, desde que você tenha esses parâmetros, esses conhecimentos, né? Então, há várias soluções que podem agregar aí os projetos para que o ambiente seja confortável e saudável, né?
e que, também comentei ontem, que nem tudo que é caro é ergonômico. Isso é importante, a gente atrela muito a questão do preço. A cadeira cara é a cadeira boa, não é isso? Nem sempre. Existem cadeiras, né, de diretores que são grandes, né, imponentes, mas ela não tem ajuste, a pessoa não consegue ficar ali 1 hora, 2 horas direto sentada naquela cadeira. Então, por isso que é importante ter esses parâmetros. Eu percebi isso ao longo do tempo, através de consultoria, através de estudos. E outra coisa, ergonomia não é algo pontual. A gente fala assim, porque... Não é isso, André? É isso aí. Ergonomia não é algo pontual. Então, eu fiz ergonomia porque eu troquei a cadeira. Não. Eu plantei ali ergonomia porque eu fiz um ajuste ali do computador com a cadeira e tal. Isso ajuda muito. Ajuda muito. Porém, não é isso. O processo envolve um processo que precisa ser estudado. Então, o que adianta? Eu, por exemplo, visito áreas de trabalho que os móveis são os melhores do mercado, tem toda a adaptação de computador, tudo direitinho, espaço suficiente, iluminação suficiente, mas a carga cognitiva daquelas pessoas, a gente precisa entender isso também, porque tem como a gente resolver essa questão. Olá, Hélio, tudo bom? Bom, então, nesse processo, a gente percebe que não é algo pontual, a gente precisa estudar ergonomia, sim, porque faz parte de um processo, e não é às vezes uma cadeira que vai resolver, e não é uma mesa que vai resolver, não é um ajuste de computador que nem sempre vai resolver. Então, quando a gente fala de ergonomia em projeto, a gente está falando de um processo como um todo, né? Precisa ser analisada e precisa ser estudada também. Bom, outra coisa que eu percebi desde a época que eu me formei, né? Ele tá aí, ele sabe disso. Desde a época que eu me formei, nesse período de 10 anos que eu fui estudando a parte de design, ergonomia e engenharia de segurança do trabalho, a gente percebe que a ergonomia é um estudo constante. A gente tem que estar sempre estudando ergonomia para os ambientes de trabalho, para os projetos corporativos, comerciais, enfim, para a ergonomia como um todo. É necessário a gente fazer esse estudo para os ambientes de trabalho. E essas mudanças, ontem eu falei, né? Aliás, no primeiro dia eu comentei sobre as oportunidades na questão da relacionada à ergonomia. Nós tivemos 2 normas referentes à segurança do trabalho que foram atualizadas o ano passado, recentemente, mas passaram a vigorar agora, no dia 3 de janeiro de 2022, que é o de gerenciamento, né, de riscos ocupacionais, e a ergonomia está dentro desse processo. Então, as empresas têm que mapear os seus problemas ergonômicos de iluminação, de mobiliário, de conforto ambiental e garantir um plano de ação para essa melhoria nos ambientes de trabalho, ok? E falamos também que houve mudanças na NR17, que é a NR que fala sobre ergonomia, que fala também que deve ser mapeado a fundo, né, a parte de ergonomia e tudo que eu já falei anteriormente. Então, cabe ao empregador mapear todos os riscos. Eu falei que dentro dos ambientes de trabalho são 5, eu falei no workshop, são 5 riscos, a ergonomia é um deles, certo? Então, deve fazer esse gerenciamento, deve ser feito esse gerenciamento pelas empresas, e a NR17 já fala que você precisa fazer esse mapeamento com relação à parte de ergonomia. Então, nós falamos, é um estudo constante, muda norma, muda o tempo todo alguma coisa referente ao assunto, mudam-se as possibilidades, mudam-se as demandas, enfim, mudam-se as formas de avaliação. Então é importante que a ergonomia seja estudada e a segurança seja estudada para os ambientes de trabalho constantemente. Então foi o que eu aprendi desde quando eu me formei, né? Olá, tudo bom? Andressa, tudo bom, Andressa? Seja bem-vinda. Então, foi coisas que eu aprendi desde que eu me formei. Eu optei realmente a atuar nessa questão de voltar para os ambientes de trabalho, arquitetura, os projetos para ambientes de trabalho e ajudar os outros profissionais também a pensar, a ver como eu enxergo todo esse ambiente ao projetar também. Eu disse também que faço consultorias nessas áreas, então eu posso passar uma série de informações que eu tenho visto ao longo dessas consultorias, né? Então, gente, eu quis justamente compartilhar isso com vocês, toda essa história, para falar que por trás desse perfil aqui, meu perfil
desse Gisele Arque, né? Ele tem esse propósito de realmente levar as informações para as pessoas e que foi criada uma mentoria para poder ajudar as pessoas que têm interesse em enxergar os ambientes de trabalho de forma diferente. Olá, Hélio. Bom, então, por isso que eu quis falar, por isso que eu comecei a contar minha história, desde a minha formatura em arquitetura, desde a monografia, né? O Hélio está aqui, já falei, né, com ele a respeito disso. Ele conhece um pouquinho dessa história, não sei se ele lembra, mas ele conhece um pouco dessa história. Então, desde a minha formatura, essa questão aí de realmente ter esse método de melhorar os ambientes através da segurança, através do conforto ambiental, através da ergonomia e a certeza de que os projetos, que a arquitetura pode sim melhorar os ambientes de trabalho, ok? Bom, mas para a gente dar continuidade ao conteúdo de hoje, né, nós ficamos de falar mais alguns pontos aqui, falar um pouquinho sobre os segredos, né? Alguns pontos que eu constato, algumas atividades que eu faço que podem e agregar muito também essa parte de projetos. Então, vou repassar aqui alguns itens que eu vou compartilhar aqui. Quem quiser interagir, fique à vontade, fazer perguntas, pode fazer aqui diretamente ou fazer na caixinha de perguntas. Vou estar sempre olhando aqui o que vocês perguntarem e interagirem comigo, tá bom? Bom, primeiro ponto que é importante, né, que a gente vê, que eu faço também nesses trabalhos, nessas consultorias, e pode ajudar você também a fazer esse tipo de trabalho e monetizar também, são diagnóstico geral do ambiente, desses ambientes de trabalho. Então, detectar, por exemplo, com relação à ergonomia, questões relacionadas também à segurança, lembrando, eu já falei que existem as normas regulamentadoras que regem a parte trabalhista e muitas dessas situações há normas referentes a projeto. Então, neste caso, fazer um diagnóstico e essas empresas fazerem um diagnóstico para ver questão de ergonomia de escritórios, tem a parte de vestiário que é obrigatória, tem a quantidade de sanitários voltados para a quantidade de pessoas, de trabalhadores, lembrando que todo ambiente onde há troca de uniformes precisa ter um vestiário, isso tem que ver que se está enquadrado na norma, então fazer todo esse mapeamento referente aí a escritórios, vestiários, refeitórios, com relação à acessibilidade. Então, tem essa demanda com relação às empresas referente a isso também. Então, às vezes, a empresa não vai fazer um projeto, mas ela quer um mapeamento para ver o que precisa ser feito. Então, e a partir desse mapeamento que você faz, ela cria um plano de ação de melhoria. Às vezes, não vai recair num projeto, mas ela vai criar um plano de ação de melhorias e quem sabe a partir desse mapeamento também pode te chamar para fazer um projeto. Outro ponto, segundo ponto que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês é com relação a esse diagnóstico, a esse checklist voltado também para escritórios, vestiários, demandas de ergonomia, iluminação, conforto, mas com objetivo para projetos, certo? Porque muitas vezes o cliente, ele não vai começar do zero um trabalho, ele tem um valor limite para poder fazer a sua obra, fazer o seu projeto também, mas quando você faz um mapeamento, você consegue mostrar para aquele cliente o que ele precisa realmente mexer. Então, eu preciso ampliar o vestiário, por exemplo, não está de acordo com a demanda de funcionário, a gente precisa ver a possibilidade de ampliar. A parte de escritório não tem uma demanda boa de iluminação, a gente precisa priorizar esse tipo de questão. Então, são esses processos que a gente pode verificar através de um diagnóstico, pensando isso no projeto. A gente fala muito de briefing, né? O briefing seria mais aquela questão da entrevista ali com o cliente, com as pessoas, mas para ter um diagnóstico também. Mas quando você tem um mapeamento, um checklist, algo que te ajude a nortear esse processo, você já sabe conversar com o cliente aquilo que precisa ser modificado, que precisa ser modificado, que precisa ser feito. Então, é necessário que a gente pense um pouquinho a respeito disso, utilizar, né, esses parâmetros todos para o projeto. Então, fazer um diagnóstico para saber o que consegue mudar ou não, é muito interessante você ter esse argumento junto ao cliente, tá bom? Outra coisa importante, tá? Gente, pode ficar à vontade, pode interagir, que a gente vai respondendo aqui, tá bom? Bom, a avaliação do mobiliário. Muitas vezes é questão mesmo de conforto. Precisamos ali adaptar, verificar a questão de mobiliário, se cabe em algum determinado espaço. Então,
você pode, né, avaliar a questão de mobiliário, o atendimento dos mobiliários, se eles são ergonômicos, porque tem características para mesa de trabalho com relação à cor, questão de reflexos, correto? Então existe sim essa demanda de verificar ali o mobiliário correto, e além disso a questão do layout também é importante, mobiliários que estejam adequados ali ao layout daqueles funcionários, daquela atividade realizada no espaço. Então pode também ter uma possibilidade aí de te chamar ou você se envolver com essa parte de verificação também de mobiliário, dar esse suporte, consultoria para dar o apoio mobiliário. E nós falamos também na consultoria, é possível também que haja essa consultoria na questão dos mobiliários. Então, o cliente vai precisar de escolher o mobiliário e que te vai acompanhar numa loja de mobiliário para poder escolher o melhor, definir o melhor para essa empresa, né? E aí que envolve também tanto a ergonomia quanto a composição do ambiente, tá bom? Bom, outra coisa aqui importante, tudo bem? Todo mundo acompanhando? Tranquilo, né? Qualquer coisa é só me perguntar, que a gente dá uma paradinha aqui sem problema. Bom, com relação à avaliação da carga cognitiva. Olha que interessante, a carga cognitiva das pessoas podem ajudar, sim, podem ajudar a definição de projeto. Vou dar um exemplo claro. A área de call center, por exemplo, que projeta a área de empresas que possuem call center, existe uma norma, aliás, a norma NR17 fala a respeito disso, ela tem um anexo lá específico que fala de call center, né, teleatendimento, e lá tem uma série de características de como tem que ser um ambiente para garantir que ele seja adequado, certo? Então, quer uma demanda maior do que existe, né, também várias outras demandas também de carga cognitiva, mas o teleatendimento, a área bancária tem uma carga cognitiva também muito grande, a parte de teleatendimento também, porque é aquela pressão, né? Então a gente saber dessa demanda é importante, sim. Então você fazer uma avaliação de carga cognitiva, de um estudo daquelas pessoas, o que aquelas pessoas estão realmente sofrendo, é uma outra possibilidade que também pode ser feita, né? Que pode ali te auxiliar nesse processo, tá bom? Então, tô vendo aqui alguém, não sei se alguém tá pedindo para entrar, né? Não sei. De repente a pessoa clicou, na caixinha de pergunta e não para participar do vídeo. Me falem aí, tá? Tem uma pessoa que está solicitando para participar do vídeo, mas eu não sei se de repente ela tentou falar alguma coisa na caixinha de pergunta, tá bom? Um pontinho de ter uma interrogação. De repente, se quiser mandar pergunta, pode ficar à vontade, porque eu não sei se de repente a pessoa está realmente pedindo para participar, tá bom? Bom, a avaliação de carga cognitiva, como eu falei, então é importante, olha só que importância, né, a gente saber que aquele ambiente tem uma norma, tem uma carga cognitiva e ali demanda que haja um espaço de descompressão. E aí, simplesmente é um espaço de descompressão que precisa, naquele momento, atrelada àquela função, àquela atividade naquele espaço. Então, você pode também, que está dentro da parte ergonômica, justamente ergonomia cognitiva. É justamente também essa avaliação, levar em consideração a carga cognitiva que tem naquela atividade, naquele espaço, tá bom? Então, isso é importante a gente saber que essa atividade pode ser feita e mostrado para o empregador o que pode justificar ali uma área de descompressão, por exemplo, tá bom? Então, avaliação de carga cognitiva é uma outra coisa que é importante ali, interessante fazer, né? Continuando, se tiver pergunta pode ficar à vontade. Nós temos também, por exemplo, parâmetros de iluminação. Tanto a iluminação em excesso como a iluminação em falta, ou seja, abaixo dos limites recomendados, ela pode acarretar em mal à saúde, certo? Então, eu, por exemplo, quando eu faço consultoria, tem funcionários, tem uma rede de lojas onde é muito iluminado. Então, a reclamação que a gente ouviu naquele espaço é que é muito iluminado. Tem funcionário que está ficando com dor de cabeça, né? Da mesma forma, baixa iluminação também causa fadiga visual, dores de cabeça, falta de concentração. Então, tem empresas que podem ter uma demanda
né, agora, principalmente com essas mudanças de norma, pode ter uma demanda com relação a parâmetros de iluminação, de medir a iluminação, de fazer um projeto de iluminação, de verificar, né, uma possível mudança, o que precisaria para alterar os índices de luminância daquele ambiente. E aí ser utilizado, por exemplo, softwares para poder resolver, simular aquela iluminação como ela ficaria naquele ambiente, ok? Então, é muito importante que você saiba que é uma demanda que pode surgir com relação aí à ergonomia também, tá? Ó, dicas de ouro, tá? Que eu tô passando para vocês. Bom, e também o 6, qual seria a demanda número 6 que podem ter nos ambientes de trabalho e que pode te ajudar a fazer projetos melhores, né? Conforto ambiental de forma geral, a gente falou de iluminação, mas é importante também a parte térmica, né? O conforto térmico. Tem situações aí que empresas que estão no sol da tarde, então precisa de repente fazer algum tipo de tratamento, algum tipo de avaliação, mas é importante ter uma avaliação do profissional da área de projetos, essa questão também, certo? E também acústica, nós temos aí situação de salas de reuniões, onde as pessoas na parte externa podem ouvir o que está acontecendo. Então, a parte acústica, né, de isolamento acústico é algo que pode ser também trabalhado. Isso aí envolve ergonomia, envolve também segurança e está ligado à área de projetos, tá bom? Então, fazer esse tratamento, essa avaliação, definir formas de barreiras, acompanhar, de repente, uma reforma e ali se envolver nesse projeto. Certo? Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Então, vamos que vamos. Bom, outro item aqui que é importante a gente ter essa noção. Verificação das instalações. Eu já avisei, né? Alguns chegaram depois, de vez em quando eu olho aqui, porque eu tenho o meu roteirinho para poder seguir, tá bom? Então, de vez em quando eu dou uma olhadinha aqui para não esquecer de nada que eu preciso falar para vocês. Verificação de instalações sanitárias de conforto. Existe a NR24, que ela fala sobre instalações sanitárias de conforto nos ambientes de trabalho. Para os ambientes de trabalho, ela diz ali, no caso, como tem que ser um refeitório, qual é a exigência realmente de ter um refeitório na empresa, o que precisa ter esse refeitório, esse restaurante, se for o caso. Fala também as situações que precisa ter um vestiário, a quantidade de armários, a quantidade de cubas que precisa, se precisa de ter chuveiro, enfim, tem esse estudo. Então, muitas vezes é necessário, inclusive há laudos também referente a instalações sanitárias. Então, é uma situação que pode ser avaliada em confronto com a norma para dizer para o empregador, para dizer para o cliente qual é essa referência que existe, ok? Então, fica aí uma dica também, um tipo de trabalho que envolvendo ergonomia, porque a gente fala, quando fala de ergonomia, as pessoas pensam muito em conforto, né? Só o conforto, mas, como eu falei, é um processo, então envolve também a parte de segurança, que tem essa norma que fala sobre isso. Então, quando a gente fala de conforto para o empregado, né, a gente tem que pensar nessa parte também que faz toda a diferença, né? Pode ter desmotivação dos empregados, enfim. E também questão de multas, né? Então, quando você faz um projeto e não pensa que ali precisa ter um vestiário de um tamanho X, com a quantidade de chuveiro X, e que lá na frente isso pode dar um problema para o cliente, é algo que realmente é considerável, né? Bom, então fazer esses laudos, fazer essas avaliações, esses checklists, dar esse diagnóstico para o cliente, também é algo de extrema importância, certo? Bom, outro item, estamos quase na reta final, outro item de extrema importância são requisitos referentes à acessibilidade. Tem empresas que também estão precisando de demandas para avaliar a questão de acessibilidade. Nós falamos isso ontem, nós falamos ao longo também do workshop, nós falamos a respeito da acessibilidade, que a ergonomia e a acessibilidade estão totalmente ligadas. E a gente, às vezes, pensa muito na questão do cliente, né? Do acesso do cliente à loja, do acesso do cliente à empresa. E as pessoas que trabalham, né, naquele ambiente, elas também precisam de ter adaptações, certo? Então, você saber que existe uma lei de cotas, que a empresa está se aproximando, que a empresa já tem que obedecer, que a empresa vai crescer, né? E já orientar isso ao cliente é fundamental, é importante demais. Então, assim,
tem empresas que têm esse tipo de demanda, que querem um apoio, um suporte para falar, para dizer para ela o que ela precisa realmente fazer. Se precisa de uma grande reforma, se precisa de pequenas coisas. Então, essa demanda aí que é uma das coisas que é ligada sim à ergonomia, porque é uma adaptação ao ambiente de trabalho, à pessoa. E a pessoa com deficiência, ela precisa ser integrada, né? Isso tem que ser, deveria, né? E tem que ser natural. Então, é uma demanda que o próprio arquiteto, ligado à ergonomia, também pode e tem, né? Então, de vez em quando, eu também sou chamada para ver, pontuar o que precisa melhorar, para fazer um diagnóstico, ok? Então, é importante a gente saber. E cada empresa tem uma demanda, situações diferentes, é bem interessante ampliar esse tipo de visão também. Então, se abrir para essas possibilidades é bem interessante quando a gente fala de ambiente de trabalho, tá bom? Então, você pode partir para o projeto buscando acessibilidade, ou até fazer um mapeamento de acordo com a norma e explicar para a empresa o que ela realmente precisa mudar. E lá na frente há uma possibilidade também de você se envolver com o projeto. Tá bom? E aí, já chegando na reta final, outra coisa que também tem a ver com a segurança e se volta muito para a área de projeto. Nós falamos aqui, conversando, nós já falamos 9, nós já entramos na 9 agora, a avaliação dos riscos das edificações. Quando a gente fala de segurança, no nosso workshop, a gente está falando de ambientes saudáveis, né? Então, tem que ser ergonômicos e seguros também. O belo, a gente sabe que é importantíssimo que tem dentro do nosso trabalho, né? Então, a avaliação dos riscos das edificações. Checklist também, avaliações com relação às rachaduras, com relação à situação de mofo, já orientar a empresa dos impactos, problemas na parte elétrica, desníveis de piso, coisas que possam, né? Olá, Petras, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, com relação à edificação, você ter esse olhar diferenciado para as questões de segurança, saúde e ergonomia nos ambientes de trabalho faz uma grande diferença, né? Você já ter essa visão com relação à própria edificação. O que precisa ser mudado? O que precisa ser investido? O que é prioritário? Então, faz toda a diferença, ok? Bom, então, nós falamos aqui vários itens, nós falamos aqui sobre o diagnóstico que leva a empresa a um plano de ação, nós falamos no diagnóstico que te dá um apoio para realizar um projeto, toda uma verificação antes, que te ajuda na definição do projeto. Nós falamos também na parte de mobiliário, que é uma outra verificação que pode ser feita, isso eu estou falando para quem chegou agora, né? Avaliação da carga cognitiva, nós falamos também que é importante de avaliar a carga cognitiva, onde nós vamos fazer esse projeto, que pode haver definições importantes a partir desse meu diagnóstico. Nós falamos também com relação aos parâmetros de iluminação, que isso é um nicho também importante dentro da área de ergonomia, e a parte de conforto ambiental, térmico, acústico, que é bem importante. Falamos também sobre a parte de instalações sanitárias, esse apoio à empresa para garantir essas questões de segurança, inclusive projetos de vestiário, empresas, até obras também, projeto de vestiário, de áreas de vivência, né, também isso acontece. E falamos também sobre os requisitos de acessibilidade e falamos também dos riscos das edificações, de rachaduras, que situações que podem acontecer, algum tipo de risco, necessidade de ventilação, enfim, uma série de situações. Pessoal, tranquilo? Vocês me deem um retorno se ficou entendido. O que vocês acharam? Se tem alguma dúvida, podem ficar bem à vontade. Sem dúvidas? Sim? Ótimo, então tá bom. Bom, então espero que realmente tenha ajudado a vocês a ter essa visão, né, uma outra visão, saber que realmente é importante essa questão da segurança, da ergonomia nos ambientes de trabalho, que a parte de projetos é bem ligada a essa parte de ergonomia, de acessibilidade para o ambiente de trabalho, e que a gente pode se aprofundar e deve se tornar isso um nicho realmente de mercado, que faz parte da ergonomia, da segurança, enfim, tá bom? Espero que tenha realmente ajudado a vocês nesse processo, ok? Lembrando que
passando aqui para deixar, como vai ficar gravado, eu vou deixar ela gravada essa live até amanhã, meio-dia, tá bom? Quem quiser se inscrever para continuar recebendo, porque tem tarefinha. Hoje nós vamos passar uma tarefinha para o pessoal que está lá no grupo, que está inscrito no evento, que vai trabalhar um pouco a percepção do ambiente ergonômico, certo? Então, essa tarefinha lá no grupo do WhatsApp, que é a inscrição do nosso evento, do workshop desses 3 dias. Amanhã vai ter a Masterclass, eu vou falar rapidinho daqui a pouco sobre isso. Então, quem quiser se inscrever ainda dá tempo. Lá tá recebendo os avisos, tá recebendo tarefa. Hoje nós temos uma tarefa que vai ter um ambiente ergonômico para você avaliar o que você mudaria naquele ambiente. Também tem uma tarefinha que vai te ajudar ali a fazer um trabalho com mobiliário, com mesa, por exemplo, medição, análise de mesa. Então, quem tá lá tá recebendo essas informações, essas tarefinhas aí, interagindo por lá também, tá bom? E fica bem à vontade, quem quiser, pelo WhatsApp, pelo privado também, entrar em contato comigo. Aqui pelo direct também está à disposição. Amanhã nós teremos o nosso 4º dia de workshop referente à parte de ergonomia, o Ergonomizando em Projetos. Só que amanhã vai ser uma Masterclass, a gente vai resumir, quem não participou dos outros 3 dias, amanhã nós vamos resumir toda essa informação. E vai ter informação nova também, que nós vamos direcionar alguns segredinhos também com relação à parte de projeto, que pode te ajudar, como você fazer projetos de ambientes saudáveis, levando em consideração a segurança e também a ergonomia. Nós vamos falar isso amanhã. Então, quem não participou, amanhã a gente está lá disponível também, mas não será aqui no Instagram, tá bom? Será no YouTube e eu vou divulgar aí o linkzinho até amanhã, eu passo esse link para vocês, tá bom? André, sem dúvidas, né, André? Maravilha. Gente, agradeço demais a vocês pela aula de hoje, pela participação. Hoje a gente teve uma aula bem objetiva. Vai ficar gravado se quiser olhar amanhã. Eu fico à disposição também para sanar dúvidas de vocês via direct. E espero vocês, quem tiver interesse em participar, amanhã no nossa Masterclass. E eu vou falar um pouquinho também para quem quiser saber um pouco mais sobre a mentoria sobre ergonomia e projetos que a gente está oferecendo aí, tá bom? Olá, Vanessa, tudo bom? Bom, então é isso. Quem quiser, então, está convidado para a Masterclass amanhã, que será no YouTube às 19 horas. E nós vamos fazer um resuminho dos 3 dias e vamos trazer coisas novas também. E falar da mentoria Arquiergo, que é uma mentoria que vai ensinar os profissionais a ter essa mentalidade aí, a olhar de forma diferenciada para os ambientes de trabalho e vai ajudar os projetos, tá bom? Pessoal, um abraço, muito obrigada, gratidão pela participação. Fiquem com Deus. E até a próxima, tá bom? Até amanhã, tá bom? Tchau, tchau, gente. Um abraço.